Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo veremos como calcular extremos para funções de n variáveis e como determinar se esses extremos são pontos de máximo ou de mínimo para aquela função. Assim como funções de duas variáveis, a condição de primeira ordem para que possamos encontrar um ponto crítico é, considerada uma função com x1, 2 e até xn variáveis, no ponto crítico, nós teremos que as derivadas parciais da função em relação a x1, x2 e tantas quantas forem as variáveis que tivermos, será igual a zero. Essas derivadas nos permitirão encontrar esse ponto crítico, que será os valores das variáveis que anularão as derivadas. Com base nesse ponto crítico, precisamos de uma condição de segunda ordem que nos permita classificar esse ponto crítico como máximo ou como um ponto de mínimo. Isso é feito usando o determinante hessiano, que, assim como para uma função de duas variáveis, esse determinante hessiano será composto pelas derivadas parciais de segunda ordem para todas as variáveis e derivadas parciais cruzadas. Perceba que nós temos um determinante hessiano de ordem n. Devemos, então, obter as derivadas parciais de segunda ordem para x1, posteriormente a derivada parcial cruzada x1, x2 e assim sucessivamente. E com base nesse determinante hessiano, nós teremos o determinante hessiano, um menor principal formado pelo primeiro elemento. Posteriormente, consideramos o segundo elemento, a segunda derivada parcial de segunda ordem para a segunda variável, no caso x2. O que devemos fazer é obter todos os elementos acima dessa derivada e à esquerda, e assim teremos o segundo menor principal líder, porque estamos considerando a diagonal principal. E assim vamos expandindo até chegar até o último menor principal, que será igual ao próprio hessiano. Obtendo esses menores principais e o valor desses determinantes, podemos agora, com base nos menores principais líderes, classificar o ponto crítico, x1, x2 até xn. Teremos um máximo absoluto quando o H1 for menor do que zero, o H2 for maior do que zero e o H3 menor do que zero. Perceba que temos uma alternância do sinal, ora menor, ora maior. Então, quando isso ocorrer para os menores principais, para os determinantes, nós teremos um máximo absoluto. Quando todos os determinantes dos menores principais forem maior do que zero, nós teremos um mínimo absoluto. Se essas condições não se verificarem, a nossa condição não será válida para aquela função. E assim devemos averiguar o comportamento da função na vizinhança desse ponto crítico que encontramos por meio das derivadas parciais de primeira ordem. Para essa função, z igual a 29 menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado, nós vamos encontrar o ponto crítico e determinar, se for possível, utilizando aquelas condições que nós vimos, se esse ponto levará a um máximo ou um mínimo o valor da função. Primeiramente, para encontrarmos o ponto crítico, devemos calcular a condição de primeira ordem, abreviada por CPO, que é aquela em que devemos calcular a derivada parcial da função z em relação a cada uma das variáveis, em relação a x1, em relação a x2 e em relação a x3, que é a terceira variável neste caso. Derivando a expressão em relação a x1, teremos menos 2x1. Em relação a x2, teremos também menos 2x2. E em relação a x3, menos x3. Devemos igualar a zero estas expressões
e encontrar os valores de x1, x2 e x3, no qual a derivada, então, é anulada. Nesse caso, teremos que x1 deve ser igual a zero, x2 também igual a zero e x3 igual a zero. Assim, encontramos o nosso ponto crítico igual a 0, 0 e 0. Para esse ponto crítico, agora vamos analisar se a função alcança um valor máximo ou um valor mínimo. Para isso, vamos utilizar a condição de segunda ordem. A condição de segunda ordem, devemos calcular o determinante esse ano. As barras indicam que eu estou calculando um determinante. E devemos calcular as derivadas de segunda ordem. Eu vou abreviar como Z11, lembrando que, dessa forma que vimos anterior, isso posso denotar por Z subscrito 2, como a derivada da função Z em relação a x2. Nesse caso, Z subscrito 11 indica a função. Eu derivei inicialmente em relação a x1, e agora eu vou derivar essa derivada parcial em relação a x1, posteriormente em relação a x2 e em relação a x3, que são todas as variáveis que nós temos. Na segunda linha, nós devemos pegar a derivada parcial em relação a x2 e derivar em relação a x1, x2 e x3. E aqui, na terceira linha, nós vamos derivar a derivada parcial que obtemos de primeira ordem em relação a x3, em relação a x1, 2 e 3, que será igual a derivada em relação a x1 em relação a x1 será menos 2. Como não há nem x2 nem x3 nessa expressão, as derivadas de segunda ordem serão iguais a zero. Na segunda derivada parcial em relação a x2, nós vamos agora derivar em relação a x1, será zero, em relação a x2, menos 2, e em relação a x3, zero. Derivando a derivada parcial da função z em relação a x3, e agora derivamos em relação a x1, será zero, em relação a x2, zero, e em relação a x3, menos 2. Obtido o determinante esse ano, nós devemos obter os menores principais líderes. Inicialmente, teremos o primeiro menor principal líder, que compreende apenas esse termo, ou, nesse caso, o determinante de menos 2. Observe que as barras indicam determinante e não módulo, e esse valor será igual a menos 2. Agora, vamos obter o segundo menor principal líder, o H2. Você deve considerar esta derivada de segunda ordem, a segunda derivada de segunda ordem, tomando pela diagonal principal, obter tudo isso que está acima e à esquerda dela. Então, nesse caso, teremos esse ponto. Devemos selecionar, então, até o segundo elemento da diagonal principal e selecionarmos uma submatriz composta dos elementos acima e à esquerda desse número. E assim, o H2 será formado por menos 2, 0, 0 e menos 2. Calculando esse determinante, diagonal principal menos diagonal secundária será igual a 4. E agora o terceiro menor principal, o H3. Nesse caso, então, iremos até o terceiro elemento da diagonal principal, o menos 2, a derivada de Z33, e iremos obter uma submatriz composta de todos os elementos acima e à esquerda deste elemento, que nesse caso, como temos apenas 3 variáveis, o H3 será o próprio determinante esse ano. Neste caso, porque temos apenas 3 variáveis. Então, será igual a
Resolvendo esse determinante, será igual a menos 8. Utilizando as condições para a segunda ordem que aprendemos anteriormente, temos que o H1 é menor do que zero, o H2 é maior do que zero e o H3 é menor do que zero. Para as condições que nós vimos anteriormente, isso indica que no ponto crítico, a função irá alcançar o valor máximo, nesse caso. Vamos encontrar o ponto crítico para essa função z igual a e elevado a 2x mais e elevado a menos y mais 2e elevado a w menos 2x menos 2w mais y. Inicialmente, nós devemos calcular a condição de primeira ordem, que nos permitirá encontrar o ponto crítico. A condição de primeira ordem nada mais é do que derivarmos a função em relação a x, a y e w e igualar a zero. Derivando em relação a x, teremos 2e elevado a 2x menos 2. Em relação a y, teremos a derivada de menos y, será menos 1, vezes a exponencial e a menos 1. Derivando agora o próximo termo, que é y mais 1. Derivando em relação a w, será a derivada de w vezes todo o termo, derivada de w é 1, será 2e a w, e derivada de menos 2w, menos 2. Igualando a zero, podemos simplificar tudo por 2, dividir tudo por 2, temos e a 2x menos 1 igual a zero, que é igual a e a 2x igual a 1. Reescrevendo tudo com potência de mesma base, temos e a 2x, que é igual a e elevado a zero, uma vez que e elevado a zero é igual a 1. E daqui obtemos que 2x igual a zero, ou seja, x no ponto crítico é igual a zero. Para o segundo caso, podemos resolver da mesma forma. Temos que e a menos y é igual, já passando o 1 para o lado direito e multiplicando tudo por menos 1. Então, o e agora está positivo, assim como o 1. Reescrevendo tudo como potência de mesma base. Temos, então, também que y no ponto crítico é igual a zero. E, por fim, para ZW, dividindo tudo por 2, obteremos E a W menos 1 igual a zero, que é igual a E a W igual a 1, reescrevendo com potência de mesma base. E daqui temos também que W no ponto crítico é igual a zero. Essa, então, é a condição de primeira ordem e me permitiu obter os valores de x e y e w no ponto crítico. Agora, precisamos da condição de segunda ordem para determinar se esse ponto crítico será um valor de máximo ou de mínimo nessa função. E para isso, vamos calcular o determinante esse ano. Derivando a primeira expressão z de x em relação a x, teremos agora, derivando então derivada de exponencial, é derivar o expoente 2x em relação a x,
teremos 4 e a 2x. Como não temos nem y e nem w na primeira derivada em relação a x, z, xy e z, xw serão ambas iguais a zero. Agora vamos olhar para a derivada primeira de z em relação a y. Temos apenas w nessa expressão, então a derivada de segunda ordem yx será igual a zero, assim como a derivada yw. E vamos derivar apenas em relação a y. Derivando o expoente menos y em relação a y, utilizando a regra para exponencial, teremos que aqui será apenas e a y. E por fim, tomando a derivada parcial primeira de z em relação a w, derivamos em relação a x, a y e a w. Como não há nem x e nem y nessa expressão, a derivada parcial será igual a zero para ambas. E derivando agora em relação a w, derivamos o w em relação a w, será 1, e multiplicamos toda essa expressão, 1 vezes 2e elevado a w, será 2e elevado a w. Com esse determinante esse ano, nós precisamos encontrar os menores principais líderes. O H1 será o primeiro termo, nesse caso igual a 4, determinante de 4e a 2x. Observe que nesse caso o determinante tem uma variável, x, que nós devemos substituir pelo valor de x no ponto crítico, que é igual a zero. Então, o determinante menor principal de primeira ordem será, então, 4 e, como x é zero, aqui eu tenho e elevado a zero. Temos, então, que o primeiro menor principal líder será igual a 4. O segundo menor principal líder, tome a diagonal principal e vá até o segundo elemento. E obtenha todos os elementos acima e à esquerda desse elemento da diagonal principal, de forma que teremos 4 e a 2x, 0, 0 e a y, que, resolvendo o determinante, será 4 e a 2x e a y. Como x e y no ponto crítico são iguais a zero, teremos aqui 4 vezes 1 vezes 1, que nesse caso é igual a 4. E o H3, o terceiro menor principal líder, você deve ir até o terceiro elemento da diagonal principal. Perceba que, como temos três variáveis, o H3, o terceiro menor principal líder, será igual ao próprio esse ano. Então, o H3 será igual ao determinante 4e a 2x e, resolvendo o determinante, teremos 4e a 2x vezes e a y vezes 2e a w. Substituindo os valores x, y e w por zero no ponto crítico, temos então que H3 no ponto 0, 0 e 0 será 4 e a 0 vezes e também a 0 vezes 2e a 0. Será 4 vezes 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Uma vez que exponencial elevado a zero é igual a 1, teremos então que H3 será igual a 8. Então, tivemos que o H1 é maior do que zero, o H2 é maior do que zero e o H3 é maior do que zero.
E assim, utilizando aquelas condições que nós vimos anteriormente, temos que a função alcançará um valor mínimo neste ponto crítico. Então, importante observar que quando você tiver um determinante hessiano em que há uma variável nesse determinante, nesse caso, e elevado a 2x, e elevado a y e e elevado a w, você deve substituir o respectivo valor crítico no determinante e calcular o valor desse determinante nesse ponto crítico. E, se você tiver apenas uma constante, você deve calcular também normalmente. Encerramos por aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários. E até a próxima.